Bom, galera, vamos pegar agora uma dica aí de Física 4 para vocês. O Enem está chegando. A parte de eletricidade é uma parte que teve sempre uma cobrança boa, é uma parte que a gente tem assim uma ligação também com a nossa vida, que querendo ou não, a gente está inserido aí na eletricidade, a eletricidade está inserida na nossa vida o tempo todo. E vamos tratar de dois assuntos aqui, potência e energia elétrica, que se você pegar o histórico do Enem, a maior parte das questões foi dentro desses dois temas, potência e energia elétrica. Então vamos lá, olha só. Primeira coisa, o que seria potência elétrica? Potência elétrica é a energia elétrica dissipada ou gerada por unidade de tempo, que eu botei aqui potência elétrica dissipada ou gerada por segundo. Então tá aqui, ó, a minha pilha, minha bateriazinha, tá legal? Um resistor, tá? Aqui a estrutura cristalina do resistor, uma chavinha e um símbolozinho de um fusível que tem por aqui, beleza? Bom, enquanto o meu circuito estiver aberto, eu não tenho a corrente elétrica passando por aqui. A partir do momento que eu vier aqui e fechar essa chavinha, eu estabeleço um campo elétrico aqui dentro, e o campo elétrico aqui dentro faz com que uma força, movimente as cargas aqui, tudo numa mesma direção e no mesmo sentido, criando o que nós chamamos de corrente elétrica, tá bom? Então, repara. Quando essas cargas elas saem daqui, elas saem energizadas, elas saem com um potencial elétrico. Aí, repara, ao entrar aqui, ó, ao chegar aqui nesse resistor, elas entram aqui com um maior potencial. Ao passar pelo resistor, parte da energia que elas transportavam vai ser dissipada. Então, ao dissipar, sai aqui com menor potencial. Tá? Então, ó, entrou com maior potencial, dissipou energia, saiu com menor potencial. Beleza? Então, o que seria potência dissipada aqui? Seria a energia elétrica dissipada por segundo. Tá bem? Aí, olha só. Quando essa carga elétrica chega aqui, ó, no polo negativo de uma pilha, ela chega com menor potencial, certo? Aqui a pilha gera energia, ela vai transformar a energia de uma reação química em energia potencial elétrica e vai gerar um potencial aqui, saindo novamente com um maior potencial. Repara, pessoal, que esses camaradas aqui, eles estão se movimentando com uma velocidade constante. Então, você tem que ter em mente que a geração e a dissipação tem que ser igual. Porque se gerasse mais, entraria no movimento acelerado. Se gerasse menos, entraria no movimento retardado. Então, para manter uma velocidade constante aqui, a energia gerada pelo gerador e a energia dissipada pelo circuito tem que ser a mesma. Como é que eu calculo tanto a potência dissipada, como eu calculo a potência gerada? Eu posso usar a fórmula que a gente chama de π. P igual a I vezes U. Aqui, ó. π, potência dissipada, ou potência gerada, é I vezes a diferença de potencial entre os terminais A e B. Então, ó, se aqui teve uma redução de potencial, tem uma DDP aqui. Se aqui teve uma elevação de potencial, tem uma DDP aqui. Lógico que aqui a DDP foi de redução e aqui é de elevação. Como é que eu calculo tanto a potência dissipada como a potência gerada? P igual a I vezes U. Tá bom? Aí, olha só, o que vai acontecer? Eu sei que o resistor, a relação entre U e I é dada pela chamada lei de Ohm. A DDP no resistor é igual a R vezes I. Então, a DDP nesses terminais é a resistência dele multiplicado pela corrente. Se eu juntar essa equação aqui, então, ó, troca só aqui, ó, I vezes U, mas U é R vezes I. Então, ficaria I vezes R vezes I. Então, vou descobrir o quê? Potência é igual a R vezes I ao quadrado. Eu ainda poderia, ao invés de trocar o U, eu poderia trocar o I. Como assim? O I seria U dividido pelo R. Então, ficaria U dividido pelo R vezes U,
que vai ser a equação P igual a U ao quadrado dividido por R. Essas duas equações de potência, elas não vão ser usadas no gerador. Essas duas equações de potência, elas serão usadas no resistor. Aqui é para calcular a potência dissipada no resistor, a potência dissipada no resistor. Beleza? Essas duas equações, pessoal, elas são bem interessantes. Por exemplo, quando eu estou num circuito série, onde a corrente que passa pelos resistores é a mesma, é muito interessante usar isso aqui, ó. Por quê? A corrente é a mesma, onde a resistência for maior, a potência dissipada será maior. Quando eu estou numa associação paralela em que a DDP é a mesma, o U é o mesmo, é mais interessante usar essa. Porque, ó, se o U é o mesmo, quem tiver resistência maior vai ter uma potência dissipada menor. Tá bem? Então, essas equações aqui, na verdade, se eu fizer a conta aqui, ou a conta aqui, ou aqui, o resultado obtido é o mesmo. Mas assim, existem momentos que é mais vantajoso usar uma ou outra, ok? Bom, uma coisa que é interessante aqui, que você tem que perceber é o seguinte, olha só, se eu pego, a minha resistência está aqui, se eu aumentar a DDP dessa pilha, então eu vou tirar uma pilha de 1,5 volt e vou botar uma bateria de 12 volts. Se eu aumentar a DDP em cima da mesma resistência, a potência faz o quê, galera? Aumenta. E ainda tem que tomar cuidado aqui, ó. Se eu dobrar a DDP, ela está elevada ao quadrado. Então, se eu dobrar a DDP, a potência quadruplica, tá? Então, aumentando a DDP naquele resistor, a potência aumenta, tá bem? Por que eu estou te comentando isso? Por causa desse slide aqui, ó. Quer ver? Quando a gente pega uma lâmpada incandescente, é comum termos essa inscrição que está aqui, ó, 100 watts, 220 volts. Esses valores que estão inscritos aqui, o que eles são? Na verdade, esses valores são a potência nominal, que eu vou chamar de PN, e a tensão nominal, ou a DDP nominal, que eu vou chamar de UN dessa lâmpada. O que esses valores querem dizer? Simples assim. Se essa lâmpada for ligada a uma DDP de 220 volts, a lâmpada dissipará uma potência de 100 watts. Então isso aqui, pessoal, é uma condição. Ela só dissipa 100 se eu ligá-la a uma DDP de 220 volts. Aí, olha só a questão que eu quero propor a você. Repara, eu tenho aqui um gerador que vai estabelecer uma DDP para mim. Tá legal? E eu tenho a minha lâmpada que vai ter uma DDP nominal e uma potência nominal. Se o meu gerador estabelecer uma DDP de 220 volts, então olha só, se o meu gerador, a DDP AB, estabelecer 220 volts, a potência vai ser a potência nominal, que no caso aqui seria quanto? 100 watts. Olha, mas eu comprei minha lâmpada e é o seguinte, deu um pico de energia na minha casa lá e a DDP aplicada à lâmpada aumentou. Então, por exemplo, ao invés de aplicar aqui 220 volts, sei lá, aplicou 250 volts. Então, se eu aumentar a DDP aqui, o que acontece? Aumenta a DDP na mesma resistência. Então, a potência dissipada aumenta. E, consequentemente, a luminosidade da lâmpada fica maior do que o normal. Só tem um problema. Quando ela aumenta a luminosidade, ela esquenta demais. E se esquentar demais, ela pode vir a queimar o resistorzinho que está aqui, a derreter o fiozinho que está lá dentro. E aí a lâmpada vai para o brejo. Tá bom? Então, se eu aplicar uma DDP acima da nominal, a minha lâmpada brilha mais, porque ela dissipa mais energia. Tá bom? Mantendo a resistência dela. Aí olha só. Não, mas olha, eu peguei uma lâmpada que era 220, aí eu mudei de cidade e fui para uma cidade onde era tudo 127 volts. Então, a minha lâmpada era de 220, mas eu liguei, cara, a lâmpada em 127 volts. O que vai acontecer? Olha, gente,
Se a DDP aplicada for menor que a nominal, então P igual a U ao quadrado sobre R. O U era para ser 220, o U ficou menor. Se eu diminuo o U, a potência dissipada pela lâmpada também diminui. E ao dissipar menos potência, o que acontece com a luminosidade? A luminosidade também vai ficar menor. Então, se você pegar aquela lâmpada de 220 e ligá-la em 127 volts, ela vai acender, mas vai acender fraquinha. Vai estragar a lâmpada? Não, ela vai durar a vida toda, mas também não vai produzir luz de jeito nenhuma. Tá bom? Bom, gente, um outro ponto interessante que o Enem também já falou muitas vezes dele é o seguinte, é o cálculo da energia elétrica, tá? Então, repara, a energia elétrica consumida pelo sistema elétrico ou fornecida, tanto faz, tá? Pode ser calculada pelo produto da potência pelo tempo. Então, se é a potência do seu gerador vezes o tempo, ou a potência dissipada vezes o tempo, tá bom? O problema aqui são as unidades. Como assim? Na verdade é o seguinte, a energia no Sistema Internacional de Unidades seria Joule. Para que sua energia seja dada em Joule, a sua potência tem que ser dada em Watt, porque afinal de contas o Watt é Joule por segundo, e o seu tempo aqui teria que ser dado em segundos. Só que acontece o seguinte, se eu calcular a energia que eu gastei na minha casa em Joule, daria um número gigantesco, porque eu estaria colocando o tempo em segundos. Imagina, teria que pegar o tempo que aquele seu chuveiro foi usado em um mês, só que aquele tempo em segundos. Pô, mas cada banho dá 10 minutos, cada banho já dá 600 segundos, pô, ia dar um tempo gigante. Pô, ainda multiplicar aqui pela potência, vai dar um número muito ruim para trabalhar. Então, o que acontece? Apesar do Sistema Internacional ser em Joule, comercialmente a gente tem uma outra unidade. Como é que a coisa funciona? Eu vou botar a potência elétrica em quilowatt, não posso esquecer que 1 quilowatt são 1000 watts. Ah, então meu chuveiro é de 5 quilowatts, 5.000 watts. Então, eu vou pegar a potência em quilowatts, vou pegar o tempo que eu usei aquele meu chuveiro em horas e vou fazer a multiplicação da potência pelo tempo. Quilowatt, hora. Tá? É interessante você perceber que a gente não fala quilowatt por hora. Por, só se fosse uma divisão aqui e não é. Então, por isso que a forma correta de falar é quilowatt-hora. Tá bem? Comercialmente, o que todo mundo usa é o quilowatt-hora. Beleza, gente? Bom, espero ter aqui falado aí pelo menos alguma coisa para vocês do que a gente tem aí um conteúdo que apareceu de forma mais relevante nos últimos anos aí na prova do Enem e, no mais, uma boa prova para todos. Tudo bom. Tchau, tchau.